Muito boa tarde, a paz do Senhor. Aqui estamos novamente para dar começo à nossa leitura da Bíblia. Ah, Bom, neste momento vamos a fazer uma introdução, porque hoje vamos estar começando um novo livro, que vai ser Jeremias, né? E Jeremias nós sabemos de que é como é um profeta que ele tinha estado no último tempo antes do cativeiro da Babilônia, né? Foi podemos dizer, um dos últimos profetas que tinha falado a mensagem da destruição de Judá. E por mais que Jeremias tinha falado tantas vezes a este povo para que rendesse diante do rei de Babilônia, eles não quiseram porque eles pensavam que estavam bem. Uma das coisas da citação de Judá nesse tempo era de que, ainda que eles tinham visto a destruição de Israel, a parte norte, né? Quando eles viram que eles tinham sido destruídos, que tinham sido levados, né, por Assíria, vencidos por Assíria, mesmo assim eles não se arrependeram e eles não voltaram a Deus. E por mais que tinham profetas que estavam dizendo continuamente de que, se eles não voltassem a Deus, que eles estariam em perigo, eles não escutaram, mas bem, eles pensavam, o povo de Judá, eles pensavam de que, como eles estavam dando as ofertas, né, os sacrifícios no templo, no tempo que era preciso fazer, mesmo assim, o povo pensava de que, por causa disso, eles tinham essa segurança da salvação, que Deus os estaria cuidando deles e que não os levaria à destruição. E esse era o coração desse povo de Judá, o qual hoje nós também podemos ver que dentro da igreja tem muitas pessoas que pensam que, por estar dentro da igreja, por estar servindo a igreja, podem fazer o que eles quiserem, e somente porque estão ofertando, somente porque estão servindo, somente porque estão dando dízimo, dizimando, né? Todos pensam que, muitas pessoas pensam de que ainda tem a salvação, e é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, porque a salvação não é um presente que Deus dá a qualquer pessoa, senão só aqueles que realmente estão em Cristo Jesus, porque toda a promessa são dadas em Cristo, não a qualquer pessoa. A promessa de Deus é dada em Cristo Jesus, e é por isso que nós temos que ter muito cuidado em como interpretar a Bíblia. E Jeremias também nos está dizendo, né, de que o grande pecado do povo não era outra coisa senão o coração. Por isso que um dos versículos chaves, né, de Jeremias ah, é, ah, como é o capítulo 17, né? Onde o versículo 9 diz assim que o coração do homem é mais perigoso e é também o mais sujo, né? O qual ninguém pode conhecer. E esse coração é tão pecaminoso, né? Tão, digamos, podemos dizer que seria a chave de todo o pecado, porque o nosso coração, por causa que foi corrompido, por isso é que esse coração nos faz viver no pecado. O coração, quando não está ligado com Deus, não está ligado com a palavra e não quer saber nada de Deus, simplesmente pensa de que pode fazer o que quiser porque é um povo de Deus, aí é onde está errando. Então, o coração do homem, onde está o coração do homem, esse vamos poder ver se esse é o problema ou não, né? Então, aqui em Jeremias nós podemos ver de que Jeremias, por mais que ele queria falar as coisas a palavra de Deus, coisa que ele não recuou de dizer a palavra de Deus, de anunciar
a destruição, por mais que ele chorava todos os dias por causa disso, porque ele tinha que ver essa dor, esse sofrimento do povo, e ele não podia recuar de dizer estas palavras. E quem entre nós poderia dizer de que o Brasil seria destruído, né? Como é que nós poderíamos dizer que a nossa nação seria destruída sem ter esse sentimento encontrado, sem ter esse amor por esse povo? Acho que nenhum dos brasileiros poderia falar da destruição do Brasil sem sentir esse coração de lamentação, né? Então, Jeremias foi conhecido como um profeta chorão, um profeta que estava todo o tempo chorando, mas não era o seu choro, senão era o choro de Deus, o qual Jeremias ele sentiu cada vez que ele tinha que anunciar esta mensagem. Ele chorava uma e outra vez, porque ele tinha esse coração de Deus. Mas por que é que quando ele falava com tanta ousadia, com tanto fervor, com o seu coração tão cheio, né, de amor a este povo, porque o povo não escutava, porque não ouvia a Jeremias? Porque tinha outros profetas que eram falsos profetas, que eles anunciavam a boa mensagem. Eles anunciavam diziam que tudo estava tranquilo porque Deus estava com eles, mas Deus já estava disposto a destruir esta nação. Mas desde o capítulos 30 a 33 nós vemos que Deus não somente fala da destruição em Jeremias, senão também de como vai restaurar este povo, a restauração deste povo. Uma restauração perfeita, uma restauração total, a qual o povo não podia saber. Nós também não sabemos como Deus vai fazer, mas tudo isso era que Deus daria um novo coração. E aí esse novo coração tinha que acontecer depois desse dia, depois daquilo, né? E qual é esse acontecimento que tem que acontecer? O acontecimento da cruz. Depois da cruz, depois da ressurreição, depois de que aconteça tudo isso, ele daria um novo coração, onde já não seria um coração de pedra, né? Então, aqui nós vemos que está falando do coração, que esse é o problema central. E aqui, agora, para a restauração do povo, vai ser dar um novo coração. Então, aí estamos vendo que claramente Deus já está dizendo qual tem que ser o nosso alvo. Não é buscar novos projetos na igreja, ministérios, não é levantar mais coisas, senão é poder fazer que o nosso coração volte novamente a Deus. E esse é o tema de Jeremias, que ele está desejando que voltem, né? E esse é o coração, né? Jeremias está anunciando para que o povo possa se entregar-se ao rei de Babilônia, mas o povo não queria. Isso que é uma coisa que não podemos entender em sua totalidade, mas ele está dizendo: entrega-te, entrega-te. Quando nós fazemos alguma coisa mal, nós também temos que receber o castigo. Não podemos estar dizendo: Deus perdoa-me, mas não me castigue. Essa não é uma coisa que nós poderíamos dizer, porque não seria a coisa mais correta. Então, Deus nos está dizendo: entrega-te, você vai sofrer, vai ser castigado por um tempo, mas não se preocupe, porque depois desse castigo eu te sararei, eu te levantarei, eu te exaltarei, eu te restaurarei. Né? Então, a promessa de Deus o coração de Deus não é um mal para nós, senão o coração de Deus é o bem para nós. Então, se nós sabemos e conhecemos esse coração de Deus, quando nós nos entregamos a esses tempos que vão ser mal, quando nós sabemos entregarmos inteiramente, reconhecendo a soberania total de Deus, é Ele quem nos vai aperfeiçoar, é Ele mesmo quem estabelecerá, Ele mesmo o que nos vai fazer que nós vejamos a sua glória, sim? Então, com esse coração, sabendo que qual é a mensagem de Jeremias, vamos a ver novamente desde o capítulo 1 até o capítulo 52, que é todo Jeremias, né?
Vamos a ler assim pausadamente para poder realmente ver qual é o coração de Deus que tem para o seu povo. Além de que nos primeiros capítulos, né, possa falar assim bem duramente, mas nós vemos que em todo o livro não vai ser a dureza do coração de Deus, senão que Ele está dando essa palavra dura para que possam voltar a Ele, para que possa ter chance de que o povo novamente possa voltar a Ele. Então vamos rapidamente a pôr a passagem na tela para poder dar começo à nossa leitura. E assim diz em Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual
não morava homem algum, e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Tafnes te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa que a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro, alto e debaixo, de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada e de vide estranha? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado nem andei após os balins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos, jumenta montês, acostumada ao deserto e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e é a pedra. Tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti, que se levantem e se te podem livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos? Porventura, esquecesse a virgem dos seus enfeites ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias.
como ornamentas o teu caminho para buscares o amor. De sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos, até nas orlas da sua veste se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Capítulo 3. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora não me invocarás, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e diz, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor. E não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração. E vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão, segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse, Pai me chamarás e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleviosamente do seu companheiro, assim aleviosamente te houveste comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor, nos lugares altos se ouviu
uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até ao dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Capítulo 4. Se voltares a Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando e jurarás. Vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para a Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cinge-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste a grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da ilha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Um vento virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Adã e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam. Porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade que te que de tão amargosa te chega até ao coração. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já me não conhece. Não, são filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha
não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus e não me arrependi, nem me desviarei disso. A clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião, o ofegante que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de os eu ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã rinchando, cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque alevosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor, negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ao casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás,
como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim? Diz o Senhor: não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros. Armam laços perniciosos com que prendem os homens, como uma gaiola cheia de pássaros. São as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordaram-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Capítulo 6. Fuge para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Querem. Porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha, torna a tua mão como um vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter, derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e as reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor:
ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem na terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão, eles são cruéis e não usarão de misericórdia, a sua voz fugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão vai fundindo o fundidor, tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Capítulo 7. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra, e dize, ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? E eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos filhos, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a minha
É a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos por profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos. Nem inclinaram os ouvidos mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que meus pais, os seus pais. Di-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às árvores dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas, e expô-los ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra, e escolher-se-á antes da morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o crow e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam?
Portanto, darei as suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer a abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem o que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Por que nos assentamos aqui ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há bem. O tempo da cura e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Por toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes. E vêm e devoram a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis que a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota, não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto e o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Capítulo 9. Provera Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de alevosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos, cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam-se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve o mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração, e após os balins, como lhes ensinaram seus pais.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai a carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, como estamos arruinados. E estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouve, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala assim, diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se gloria o sábio da sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon, e ao Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Capítulo 10. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com um machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, a trabalho do artífice e das mãos do fundidor, fazem suas vestes, de azul, celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a voz. Logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, e envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. A junta da terra
tua mercadoria ao habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito: certamente isto é a enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebrantam. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, a que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoram a Jacó, devoram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Palavra de Deus. Amém. Hoje então chegamos até aqui e vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Oremos. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje, Senhor, Tu nos tens feito ver através de Jeremias o quão duro, Senhor, está de coração este povo de Judá, além de que Tu fizeste ver a eles, Senhor, a destruição, a queda, Senhor, de Israel. Senhor, ainda mesmo assim, eles, Senhor, não se tornaram a Ti, não voltaram a Ti, não, eles seguiram, Senhor, pensando que estavam no bem, Senhor. Por mesmo, Senhor, que eles, Senhor, diziam que tinham paz, Senhor, mas, Senhor, na verdade não tinha paz nesse tempo, Senhor. A mesma coisa pode nos acontecer, Senhor, que onde nós podemos, Senhor, confiar nos nossos pensamentos, mas na verdade não é a realidade que realmente estamos vivendo. Por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, que hoje nós possamos confiar, Senhor, em Ti. Possamos confiar somente, Senhor, naquele, Senhor, que nos tem, Senhor, falado que tudo está em controle Teu, Senhor. Não há nada que o homem possa fazer. Não há nada, Senhor, que o homem possa, por mais que lamente, não há nada que o homem possa, Senhor, gloriar-se. Porque no único que nós podemos gloriar-nos, Senhor, é somente nisto, Senhor. É como nós temos lido, Senhor, é como temos visto, Senhor, é em conhecer-te, Senhor. É gloriar-nos, Senhor, em conhecer-te, saber que você é o Senhor e que você faz beneficência, Senhor, juízo e justiça na terra. E que desta coisa, Senhor, você se agrada, Senhor. Senhor, que tenhamos isto por certo, Senhor, e que tenhamos isto, Senhor, como uma verdade, Senhor, para que assim as nossas vidas, Senhor, possa estar em torno de Ti, Senhor. Senhor, deixamos este momento, Senhor, agradecendo-te por tudo o que você está fazendo, Senhor, e por dar-nos a conhecer verdadeiramente qual é o teu coração. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite. E sigamos firmes buscando a palavra do Senhor. Que esta noite também seja uma noite onde possamos estar descansando juntamente com o Senhor, avaliando o nosso coração também de como está frente a esta palavra. Que Deus os abençoe. Tchau.